Com alegria eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja, por gentileza, a se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, e abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, e versículo 23 e 24. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que está na direção dos trabalhos. Em nome dele, cumprimentar os demais obreiros. Louvar a Deus pela vida da nossa querida pastora Maristela, minha esposa que está presente aqui, meu irmão que esteve louvando, minha cunhada Carol. Que bênção! Eu tive um sonho há uns 2 anos atrás, um ano atrás, acho que foi uns 2 anos, 1 ano e meio. A Carol ainda não cantava e eu tive um sonho. E aí nesse sonho, eu não sei se era de manhã, de tarde, mas enquanto ela cantava ali eu me lembrei do sonho. E ali no sonho chamavam ela para cantar e ela louvava e louvava a Deus. Enquanto ela estava louvando com meu irmão, eu estava me lembrando do sonho. E Deus falou comigo: os sonhos que eu revelo a um homem de Deus eu cumpro, porque eu não sou homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Se você tem um sonho, se você está debaixo de uma promessa, saiba que Ele vai cumprir. Somente seja fiel a Deus que Ele vai realizar. Quantos acharam? Digam: eu achei. Está escrito assim, versículo 23 em Atos 27. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Somente até aqui. A igreja pode tomar seus assentos. Eu prometo ser sucinto, porque eu sei que as horas passam depressa. Mas nessa tarde eu quero que você compreenda a mensagem que eu vou ministrar e saia daqui entendendo, porque muitas vezes eu pergunto para alguém se a pessoa compreendeu, sabe o que o pastor pregou no domingo, e muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de compreender a história. Às vezes eles ficam observando mais a aplicação num contexto de hoje, que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Mas eu quero que você compreenda essa história. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele está em um navio, e ele está com 276 presos ali, e ele está indo em uma direção, e houve uma tempestade, e essa tempestade vai acontecer. Só que antes dessa tempestade acontecer, antes do navio ter um naufrágio do navio, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse para ele ficar tranquilo, para ele não temer a esta tempestade. E para você compreender de uma melhor forma, é a segunda vez que Deus está falando com o apóstolo Paulo que ele iria para Roma. A primeira vez é em Atos 23:11. O próprio Deus disse para ele que ele iria testemunhar em Roma. Então ele tem a convicção que ele vai ir a Roma. Ele tem uma afirmativa do próprio Senhor, uma promessa de Deus que ele iria a Roma testemunhar em Roma. Todos compreenderam? Digam amém. Então ele está debaixo de uma promessa. Deus falou para ele, Deus vai repetir falando para ele que ele iria em Roma. Então é a segunda vez. E por que Deus falou na segunda vez? Porque ele ia passar por uma tempestade tão grande, por uma dificuldade tão grande, que Deus confirma a chamada, que Deus fala de novo. Tem pessoas que precisam ouvir 2, 3 vezes uma mesma profecia, uma mesma revelação. Por quê? Porque a tempestade vai ser grande, porque a dificuldade vai ser grande. Mas fique tranquilo, essa tempestade vai passar, e Deus já disse que você vai chegar em nome de Jesus. Uma outra particularidade que eu aprendo aqui é que neste capítulo 27, você vai notar que versículo 11 está escrito assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Aqui eu aprendo que muitas vezes as pessoas que estão conosco, por mais que nós sejamos uma liderança espiritual,
Tem pessoas que não conseguem dar valor à nossa palavra. O centurião estava dando mais importância a alguém que ele não conhecia, e não na vida de um homem de Deus. Tem pessoas que acreditam na voz do médico que ele nem conhece, mas não consegue acreditar em Jesus e na palavra de Cristo, ou na liderança de alguém espiritual. Aleluia! Eu vim trazer uma palavra de Deus. Se o teu pastor falou, acredite na voz do teu pastor. Se Jesus falou, acredite na voz de Jesus. Não acredita na voz do diabo dizendo que não vai dar certo, que acabou, que terminou. Não, a voz de Deus é maior que a voz do diabo. Aleluia, em nome de Jesus. Uma outra particularidade que eu aprendo aqui é que depois que o anjo falou, veio uma tempestade. Um navio está se quebrando, e o piloto aqui vai pedir que todos se atirem no mar, porque ele quer salvar o navio. O piloto não está preocupado com as almas. O piloto está preocupado com o navio, com as coisas. Hoje nós estamos em um tempo em que as pessoas já não estão mais preocupadas em pessoas. As pessoas analisam o que você tem. Tem pessoas que se importam com coisas passageiras, roupa, é isso, é aquilo, é joia, aleluia. E Jesus está dizendo: tira os olhos dessa terra e coloca os olhos em mim, aleluia. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, aleluia. Pode baixar um pouquinho o retorno para não dar microfonia. Mas a grande verdade é que o navio naufragou, as pessoas quebrou o navio, e tinha ali tripulantes que estavam se salvando por resto do navio. A Bíblia vai afirmar que tinha pessoas que estavam se agarrando em pedaços do navio. E aqui eu aprendo que tem pessoas que vão se salvar, vão chegar em pedaços na igreja, com o coração despedaçado, dizendo: eu não aguento mais essa crise, eu não aguento mais essa história, eu não aguento mais passar por isso. Tem pessoas que estão, aleluia, com um pedaço de telha, tirando as chagas, assim como Jó. E eu fiquei pensando assim: como um pedaço de telha, os amigos abandonaram Jó. Tinha um pedaço de telha, Jó está quebrado, está despedaçado, só que ele está com um pedaço de telha. Porque se é um pedaço de telha, porque uma vez já foi telha, aleluia. E só quem foi quebrado entende quem está quebrado. Eu não sei se você está entendendo. Tem gente que está quebrado, que está com o coração despedaçado, mas isso é Deus te formando, é Deus te moldando, aleluia, para você pregar para gente que está quebrada, para você curar chagas e feridas de pessoas que estão quebradas, aleluia. Que aplicação da palavra. Se eu fosse você, já teria levantado as duas mãos e já teria levantado um glória para Deus, aleluia, dado glória para Jesus. Tem pessoas que estão quebradas, tem pessoas que estão em pedaços aqui, mas estão se salvando, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas o que acontece? Ele está em pedaços, pessoas em pedaços, e chegam numa ilha chamada Ilha de Malta. O que me chama a atenção é que Deus falou para o apóstolo Paulo que ele iria para Roma, assim como Deus falou para José que a lua, as estrelas iam se curvar perante ele. Só que Deus não mostrou para José ele sendo vendido pelos próprios irmãos. Deus não mostrou para José ele numa prisão. Deus não mostrou a dificuldade que ele ia enfrentar. Deus mostrou a promessa, aleluia. E muitas vezes tem uma pessoa que está debaixo de uma promessa, mas Deus não falou aquilo que ele iria enfrentar. Só que mesmo você enfrentando coisas que você não queria enfrentar, aleluia, mesmo você dizendo: tira de mim esse espinho na carne, aleluia, e você vai orar dizendo: eu não quero, aleluia, mas através da oração, aleluia, você vai ter força para aguentar. Você não quer passar pela fornalha, assim como os moços não quiseram, mas Jesus permitiu a fornalha e Jesus entrou com eles na fornalha. Daniel não queria entrar na cova dos leões, mas se tivesse que entrar, ele entraria, e ele entrou na cova dos leões. Tem situações que você não quer que aconteça, porque oração e fé não é uma barganha com Deus, que você diz: eu não quero e não vai acontecer. Não, vai acontecer, mas mesmo acontecendo isso, aquilo que você não quer, Deus te dá força para você continuar, porque a oração te faz isso, te faz ficar de pé, mesmo você não querendo, mesmo tendo uma palavra que Deus ainda te dá força para você entender e glorificar a Deus no meio da tempestade. Que ia ter um naufrágio. Você acha que ele queria ouvir isso? Você acha que quer ouvir uma tempestade, uma luta?
Uma vez eu estava pregando agora, 3 semanas atrás, eu estava pregando um mutirão. E Deus falou para uma mulher que estava lá, o pastor Telmo, na outra semana pregou e ela testemunhou. Só que a palavra que eu trouxe para ela foi uma palavra de juízo, uma palavra de livramento, uma palavra pesada. Ninguém quer ouvir uma palavra pesada. Ninguém quer ouvir que você vai passar por uma luta grande. Ninguém quer ouvir que a tua casa vai ser despedaçada. Ninguém quer ouvir isso. Mas muitas vezes Deus usa alguém, olhe para cá por gentileza, Deus usa alguém para falar contigo, porque é um aviso de Deus, aleluia, você não queria, mas através dessa palavra, Deus te dá força para você enfrentar a dificuldade, a tempestade, aleluia, e Deus sempre avisa antes. Tem pessoas aqui que estão passando por crises e dificuldades, ou porque se colocaram, porque desobedeceram a Deus, está plantando o que colheram, ou estão em obediência a Deus, e Deus permitiu a luta. São 2 condições. Mas a grande verdade é que se você está em obediência a Deus, se você está em obediência ao Senhor, Deus usa alguém para revelar e para falar. Eu creio num Deus que ainda realiza milagre, que Deus ainda fala. A Bíblia fala que os sinais acompanharão aos que crerem no Senhor. Eu não quero viver um evangelho sem autoridade, sem poder, sem milagre. Não, eu quero viver no evangelho onde Deus realiza milagre, onde Deus ainda fala, que Deus ainda fala através de sonhos, que Deus ainda fala através de revelação, de profecia. Se eu fosse você no revelação, teria dado glória, porque culto não é você receber, culto é entregar. Tem gente que não entende o que é culto. Eu já vi muitas pessoas dizer assim: eu vou na igreja para receber algo de Deus, eu vou na igreja para receber uma palavra. Então você está errado. Cultuar não é isso. Você não entendeu o que significa a palavra cultuar. Tem 3 palavras no significado culto no grego. O pastor Flávio fala sobre isso. Primeiro é se render, segundo é temer, e terceiro é entregar. Culto é você entregar, é você vir aqui e glorificar a Jesus, é não esperar de mim eu aumentar a tonalidade da voz para você glorificar a Ele, é não esperar uma palavra que encontra o teu coração para você glorificar. Culto é você dizer: obrigado, Senhor, gratidão pela minha vida, gratidão pelo ar que eu estou respirando, gratidão pela esposa que o Senhor me deu, gratidão pelo trabalho que o Senhor me deu, e se eu não tenho trabalho, gratidão pelo trabalho que Deus ainda vai me dar. Isso é cultuar. Cultuar não é receber, cultuar é entregar, é se prostrar e temer ao Senhor. Mas a grande verdade é que o que Deus falou aconteceu, nenhum se perdeu. Eles chegaram até essa ilha de Malta, lá havia alguns bárbaros, e os bárbaros olharam para eles, para o apóstolo Paulo, julgando já o apóstolo Paulo. A grande verdade é que tinha uma fogueira. E o apóstolo Paulo, muito proativo, um homem de Deus, e todo homem de Deus é proativo. Como assim? O homem de Deus, ele vê o que está faltando no lugar. O homem de Deus não precisa Deus falar para ele fazer. Não, eu olho para Davi, eu não vejo Deus falando para Davi: luta contra Golias. Não. Golias olhou a situação, disse: quem é esse incircunciso? O que é incircunciso? Circuncisão é uma aliança com Deus. Quando Deus fala para Abraão se circuncisar, é uma aliança que Ele quer com Abraão. Quando Davi fala: quem é esse incircunciso? Ele está dizendo: quem pensa que é esse homem aí? Quem pensa esse homem aí que não tem aliança com Deus, que não tem Deus na vida para desafiar o povo de Deus? Aleluia. Você não precisa ter medo de feitiçaria, de inveja, de olho grande, não. Aleluia. Quem são esses incircuncisos que não tem a presença, que não tem a graça de Deus para dizer que vai acabar com o teu casamento, que vai acabar com a tua vida, que você precisa ter medo? Não. Você vai no nome do Senhor dos Exércitos e você vai vencer essa batalha. Só que você não vai ver Deus falando com Davi para ele lutar. Não, ele vai no nome do Senhor dos Exércitos. É alguém proativo. Você não precisa que o pastor chegue e fale para você: ora pelo teu casamento. Não, você tem que ter proatividade. Você não precisa que as pessoas venham e falem. Você tem que mudar, perdoar. Eu estava pregando nessa terça-feira uma palavra sobre família, e eu disse que Davi foi um grande homem, mas um pequeno pai. Ele começa até bem, ele coloca o nome do primeiro filho Adonias, aquele que pertence ao Senhor. Tem outro filho chamado Salomão, pacífico a Deus. E por judeu ele coloca o nome já específico, que ele quer que o filho se torne aquilo. Mas a grande verdade é que Davi se perdeu. A Bíblia vai dizer que um dos filhos dele, chamado Aminon, está enfraquecendo, está perdendo peso, e Davi não nota, Davi não observa. Só que teve uma pessoa que observou.
Só que é responsabilidade do pai ver se o filho está doente ou não. É responsabilidade da mãe ver se o filho está enfraquecendo ou não. Não transfira a responsabilidade de pai e de mãe para babá. Não transfira a responsabilidade de pai para terceiros. A responsabilidade é tua, de ensinar e de educar. Não transfira a responsabilidade de educar para professor na escola. Não, a responsabilidade é tua de educar os teus filhos. Só que se você não educar, vai ter alguém enviado do inimigo para arquitetar um plano para destruir a tua família. Jonadab, ele viu e notou que Aminon estava perdendo peso. E aí vai dizer: eu tenho um plano. Se faz de doente que teu pai vai te visitar. Ele se fez de doente. Por que tudo isso está acontecendo? Porque ele se apaixonou pela meia-irmã chamada Tamar. E ele teve uma paixão enlouquecida. Aminon se apaixonou enlouquecidamente, que começou a perder peso pela sua própria meia-irmã. Aí Davi vai até o filho Aminon. Aminon diz: eu estou fraco, não consigo comer, mas se a minha meia-irmã vir aqui fazer comida, aí eu como. Ele estava manipulando o pai. O que me chama a atenção é que Davi, um homem experiente, um homem de guerras, que enfrentou batalhas, não viu a persuasão e a manipulação do filho. E hoje chegamos em um tempo onde os filhos estão manipulando os pais com chantagem emocional. Mas Davi, ele vai ter que tomar uma atitude. O pai e a mãe vão ter que tomar uma posição para dizer: acabou essa manipulação. A partir de hoje eu tomo uma decisão na minha vida. Terminou. Eu sei que é mentira, Aminon. Terminou, Aminon. Acabou, Aminon. Sabe a história? Ela vai, Aminon abusa da meia-irmã. Davi, ele se enche de ira, mas não resolve nada, porque ele é um pai que ele fica até irado, ele quebra tudo, ele quebra, mas não resolve. Davi, ele se encheu de ira, mas ele não consolou a Tamar, que foi abusada pelo próprio irmão, e ele não advertiu Aminon, que era o filho que abusou da meia-irmã. Aí Absalão vai consolar Tamar. Absalão vai consolar. Só que não é o papel de Absalão consolar, é o papel do pai consolar. Então nós temos que estar posicionados. Proatividade é isso, é ver o que está acontecendo dentro de casa. Proatividade é isso, é ver o que está acontecendo dentro do trabalho. Proatividade é você observar a situação. E eu voltei para a mensagem, apóstolo Paulo, não perca o fio da meada aqui. Eu só entrei nesses tópicos para você observar o que é proatividade, que Deus não precisa falar para você fazer. Daniel, quando chega na Babilônia, Deus não falou para ele jejuar, ele jejuou. Isso é proatividade. Eu estou no mesmo tópico. Mas quando ele chega em Malta, recapitulando, houve um naufrágio, eles chegaram até a ilha de Malta, está chovendo, tem uma fogueira. O apóstolo Paulo tem proatividade, vai pegar gravetos e vai colocar na fogueira, para a fogueira não apagar, porque ele entende que é uma responsabilidade dele o fogo continuar aceso. É responsabilidade minha continuar vindo na igreja. Teu pai morreu, tua mãe morreu, mas é responsabilidade tua levar o teu filho na igreja. É responsabilidade tua manter a chama acesa. É responsabilidade tua manter a tua vida espiritual. É responsabilidade tua continuar orando e jejuando. Só que quando ele vai orar, jejuar, o inimigo não gosta. A cobra vai morder a mão de Paulo. Tinha 276 presos ali, que a cobra poderia morder. Os bárbaros a cobra poderia morder, mas vai morder a mão de quem? De Paulo. O que me chama a atenção é: por que não morde a mão de outro que está em desobediência a Deus? Por que vai morder a minha mão, que eu prego, que eu canto, que eu faço de tudo para Deus? Só que Deus permite a cobra morder, mas Deus não permite o veneno entrar. Deus permite até fazer a obra de feitiçaria contra a tua vida, mas não permite a feitiçaria acabar com a tua vida e com o teu casamento. Eu não sei se você está entendendo. Deus permite até ter inveja contra você, mas não permite que a inveja termine com a tua vida, com o teu trabalho e com a tua casa. Glória a Deus, aleluia. O que me chama a atenção é que os bárbaros começaram a acusar, porque sempre tem os acusadores. Sempre tem aqueles que não gostam de gente espiritual. Sempre tem aquele que não gosta de palavra. Ai, ele grita demais, fala calmo demais. Ai, fica olhando, e aqui, ó, e analisa, e não levanta a mão por nada. Vai levantar a mão no assalto, aí ele levanta a mão. A minha mensagem é muito dura, para que isso? Sabe quem é que tem essa voz? É o diabo.
nome de diabo vem de diabolos, acusador. É o que ele faz, ele te acusa. Ele acusa, noite e dia, ele acusa. Ele acusa o pregador, ele acusa a mensagem, mas não falou de Cristo na mensagem, não falou de arrependimento na mensagem, mas não falou isso na mensagem. Cristo não é Deus? É Deus. Então se tu abrir no Velho Testamento, no Novo Testamento, é Deus falando. Mas a voz do inimigo representa os bárbaros aqui, acusando. Certamente é homicida, porque se não morreu no naufrágio, vai morrer agora, picado pela cobra. Eles estavam esperando Paulo cair. Eles estavam esperando Paulo inchar e cair morto. Porque tem gente que só está esperando você cair no ministério, perder tudo para dizer, eu estava certo, olha aí, eu falei que eu não sentia nada. Sabe o que é isso? Isso é espírito de inveja, aleluia. Deixa a inveja de lado, começa a glorificar a Deus e diga, eu vou manter a chama acesa, eu vou ajudar Paulo, eu não vou ficar olhando, eu vou ajudar ele se ele precisa de mim, se ele precisa da minha mão. Porque muitas vezes é o Paulo que vai ajudar o outro. Eu sei porque eu dirijo congregação desde novinho, eu, pastor Arovaldo, com 16 anos, então eu sou acusado desde novo. Uma certa vez um homem chamado Rodrigo, ele disse para mim, olha só esses guri, esses piá atendendo. E aí eu disse, olha só, né, você tem 2 piá em casa que não são crente. Quando chegar lá, fala para eles, tem como ser piá e adorar a Deus, porque lá na minha igreja tem 2 piá que são os encarregados da igreja, e quando Deus quer, Ele usa criança, Ele usa jovem, Ele usa adolescente, aleluia, Ele usa alguém. Sabe o que terminou? Terminou eu evangelizando os 2 filhos, e o pai glorificando a Deus, aleluia. Não acuse alguém que vai ser usado por Deus para abençoar a tua casa e a tua família. Não acuse alguém que está sendo abençoado por Deus para abençoar o povo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas os bárbaros estavam acusando. Aí, o que acontece? Ele não caiu, passou o tempo, e olha os bárbaros, olha os bárbaros. Ele não morreu, ele não caiu, ele não inchou. Agora mudou o discurso. Sabe o que os bárbaros vão falar do apóstolo Paulo? Vão dizer, certamente é um Deus. Chamaram de homicida há minutos atrás. Há instantes atrás, chamaram ele de homicida, de um homem que não tem Deus na vida. Depois de poucos minutos, chamaram ele de Deus. Aleluia. Olha como é que é o ser humano. Em poucos minutos, você pode fazer tudo para o ser humano. Você ajuda, você dá do bom e do melhor. É um erro teu e ele vai te acusar para sempre. Ele está esperando você errar e vem a ingratidão. E não tem coisa mais que entristece o ser humano do que ingratidão. O apóstolo Paulo, ele passa isso a cada momento da vida. Quando ele está numa prisão em Roma, 60 anos depois de Cristo, na epístola a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, mesmo ele sendo pastor, ele vai dizer, ninguém foi ao meu julgamento, todos me abandonaram. Estamos falando do apóstolo Paulo. Todos abandonaram. Aqui eu entendo que por mais que você seja líder, tem pessoas que te respeitam só pela tua posição, e depois que você perde a posição, as pessoas não te respeitam mais. O nome disso é ingratidão. O que o apóstolo Paulo sentiu no corpo, na alma, ingratidão. Ninguém foi assistir ele, porque no momento da crise, no momento que você está preso, no momento que você não tem nada a oferecer para as pessoas não te valorizam, as pessoas não te reconhecem. Ninguém foi visitar, ninguém foi dar um abraço. Não, ninguém foi. Mas tem uma vírgula dizendo, porém o Senhor me revestiu. Aleluia, eu gosto disso, porque quando ninguém está lá, quando você pensa que ninguém foi te assistir, Deus ele entra com a sua mão poderosa e diz, hoje eu te revisto de poder e autoridade. Quando você diz que vai parar, quando diz que vai retroceder, quando você diz que vai abandonar tudo, quando você diz acabou, não tem mais jeito, a mão de Deus vem através dessa palavra e diz, tem jeito sim, hoje eu te revisto. Quem te sustenta sou eu, quem te sustenta não são as pessoas, quem te sustenta não é tua família, quem te sustenta não é teus filhos, quem te sustenta sou eu, o teu Deus, que te guarda e que te livra. Glória a Deus, aleluia. Não te mataram chamando de homicida, agora chamaram de Deus.
O que é isso? Qual é a aplicação? Tem gente que vai te matar te caluniando, que era uma calúnia. Tem gente que vai te caluniar tanto, falar tanto mal de ti, para te fazer parar. Tem gente que não se agrada. Tem gente que não quer ver as tuas conquistas. O inimigo não quer ver. O inimigo não quer que a fogueira continue acesa. O inimigo não quer ver as tuas conquistas. As pessoas têm inveja. Então vão dizer, é um homicida. Vão tentar te matar com crítica. E aí o diabo viu que não te mata com crítica. O que ele vai querer fazer? Vai tentar te matar com elogio, com orgulho. É Deus. Olha aí. E aí tem pessoas que não param, não dá ouvido para as críticas, mas dá ouvido para o elogio. E aí acaba inchando. Teve um pastor que uma certa vez eu fui cumprimentá-lo, e ele não estendeu a mão, ele só fez assim para mim. Eu olhei, que isso? Que tempo chegamos? Aonde estamos? Ele é um ser humano. Todos foram destituídos da glória de Deus. Se não fosse o sacrifício feito de Jesus Cristo na cruz, ele nem seria salvo. Que nível que estamos, onde as pessoas não conseguem estender mais a mão para o outro, onde as pessoas não conseguem abraçar o outro. Por quê? Por causa do orgulho. Se não te mato com crítica, o diabo vai atacar no teu orgulho, para dizer, se eu apertar a mão, eu vou estar abrindo mão do meu orgulho. E Deus está falando, você vai com orgulho para o inferno. Não adianta ter talento, aleluia. Naquele dia, eu salvei, eu preguei, eu expulsei demônio, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. É paradoxal, Deus conhece todas as coisas, mas a palavra não vos conheço é que tu não tem relacionamento comigo. Enquanto era para estender a mão para quem estava necessitado, você não estendeu. Enquanto era para perdoar tua irmã e teu irmão, você não perdoou. Isso, o nome disso é orgulho. Você vai por orgulho para o inferno, aleluia. Mas se você tiver humildade, aleluia, se você tirar o orgulho de lado, você vai continuar triunfando, você vai continuar indo, e Deus vai continuar te levando para você não parar. Se coloca em pé nessa tarde. O que me chama a atenção do apóstolo Paulo é que ele não deu ouvidos para crítica e nem para elogio. Ele não parou, porque se você dá ouvido para elogio, tu incha e cai. E quando eu olho para Cristo, que é o nosso modelo, Cristo é o nosso modelo. O apóstolo Paulo, ele disse, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque pode olhar para mim, porque você olhando para mim, você vê Cristo. Revela Cristo. O sucesso do apóstolo Paulo é que ele pregava Cristo, é que ele revelava Cristo, que ele seguia o modelo de Cristo. Então, o que Cristo fez? Ele esvaziou-se. Por usurpação não quis ser igual a Deus. O que eu olho para Cristo é que no momento que as pessoas te elogiam, vem o inchaço, mas você tem que esvaziar, tirar tudo, entender que é só a misericórdia, a bondade e a graça de Jesus que te alcança todos os dias. E se não fosse ela, você não estaria aqui. Se não fosse ela, aquele vendaval que teve em Palmeira das Missões tinha tirado a tua vida. Um poste teria caído sobre você e você teria perdido a tua vida. Mas graças à misericórdia, à bondade e à graça de Deus, Deus guardou a tua casa, Deus guardou os teus patrimônios, Deus guardou a tua vida. Ai pastor, eu perdi a minha casa, eu perdi o meu emprego, aleluia. Mas Deus ainda está te dando vida. Deus vai te dar um emprego novo, Deus vai te dar uma casa nova. O que importa é não perder a presença de Deus, aleluia. Porque o maior milagre é a presença e a salvação de Jesus. Quem crê nisso, levante as duas mãos e glorifique a Senhor Jesus.